O indicado para a presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo, deve passar pela sabatina nessa terça-feira. Marília Ribeiro é quem vai atualizar as informações para a gente agora. Conta aí, minha amiga. Oi, Evandro, é exatamente isso, né? Nesta terça-feira deve sim acontecer a sabatina do indicado do presidente Lula à presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo. Antes disso, hoje, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, se reuniu com o presidente e eles acabaram traçando, né, o que seria prioridade nesta semana lá no Congresso Nacional e ficou definido que a prioridade neste momento é a sabatina de Gabriel Galípolo. Segundo o Padilha, há uma avaliação positiva em relação ao nome de Galípolo lá dentro do Senado Federal. Nós separamos esse trecho da fala do ministro para poder acompanhar agora. O Jacques Wagner passou um quadro da avaliação dele, do diálogo que está sendo feito, um pouco o retorno que o indicado Gabriel Galípolo teve junto às bancadas, nas conversas com as bancadas, conversas individuais com os senadores e senadoras, especial com os senadores e senadoras da CAI, da Comissão de Assuntos Econômicos, mas também com as bancadas partidárias. É uma avaliação muito positiva da recepção do Senado à indicação do Gabriel Galípolo, aprovando na sabatina trabalhar o mais rápido possível para que vá para o plenário, discutindo aí com a presidência do Senado, que possa votar o mais rápido possível a indicação do Banco Central. Pois é, né, Evandro? E após tantas datas que foram ventiladas logo após o anúncio feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que o indicado do presidente Lula seria Gabriel Galípolo, acontece nesta terça-feira a sabatina do economista. Ela vai acontecer primeiro lá na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Ela está marcada para acontecer às 10 horas da manhã. O relator dessa indicação é o senador e também líder do governo lá dentro do Senado Federal, Jacques Wagner. Ele deve apresentar o seu relatório e os senadores, eles devem fazer questionamentos ao Gabriel Galípolo a respeito do Banco Central e também sobre o seu posicionamento diante de algumas situações que eles devem acabar expondo. A ideia é que ainda nesta terça-feira, no período da tarde, esse nome seja votado lá no plenário do Senado Federal. É importante a gente lembrar aqui, Evandro, que antes mesmo da Comissão de Assuntos Econômicos, onde a sabatina acontece, ela ser marcada, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acabou marcando já essa votação para o dia 8 de outubro, que acontece nesta terça-feira. Então, pela manhã, lá na Comissão de Assuntos Econômicos e à tarde, provavelmente, lá no plenário do Senado Federal. Para ser aprovado, são necessários pelo menos 41 votos dos 81 senadores, votos favoráveis ao nome de Gabriel Galípolo. Ele deve assumir, caso seja aprovado, apenas em janeiro de 2025. Até o dia 31 de dezembro de 2024, quem é o presidente do Banco Central é Roberto Campos Neto. Então, nesta terça-feira, Evandro, a gente vai estar aqui acompanhando essa sabatina de Gabriel Galípolo e qualquer novidade a gente volta. Marília Ribeiro, bom trabalho para você. E aí, Alangani, você acha que os parlamentares vão pegar muito pesado com Gabriel Galípolo nessa sabatina? Eu acho que vão pegar pesados. A pergunta central vai ser relacionada à pressão política, como é que ele vai reagir à pressão política? Será que vai repetir a gestão de Tombini, né? Vão pegar isso como exemplo. E aí, se o presidente Lula pedir para você derrubar a taxa de juros, você vai liderar a sua diretoria? De que maneira? Enfim, vão nessa direção. Agora, pro forma, ele deve passar na sabatina, até porque ele tem o aval do presidente e ele tem o aval do presidente do Banco Central. Resta saber como será Gabriel Galípolo na condução do Banco Central. Vamos lembrar que ele não é um economista de grande nome, né? Um figurão, como o Delfim Neto, como André Lara Rezende, como Gustavo Franco. Então, ele chega na presidência do Banco Central para fazer o seu nome. E aí, talvez isso pese bastante, assim como foi Campos Neto. Também não era um economista de grande nome, diferente do seu avô, né? Então, talvez seja uma oportunidade para conquistar o mercado. Eu acho que ele tem muito a perder se ele ceder a pressões políticas, por isso que eu aposto que ele terá uma condução mais técnica para agradar o mercado financeiro. Gustavo Segre, qual pergunta você entende que é essencial nessa sabatina?
por qual time você torce. Para mim, não, eu não estou muito de acordo com essa visão do Alan, não por uma questão técnica. Claro, vai ter senador que vai perguntar incisivamente, mas para mim a grande parte é deixa ele, coloca ele na presidência e dela é mostrar se ele vai ser técnico como deveria ou se vai acatar a questões políticas e arque com essas consequências. Então, se eu estivesse no Senado, eu perguntaria, qual é o time que o senhor torce? Tal, está aprovado. Que idade você tem? 50. Está aprovado. Não perguntaria nada, deixaria ele aí. Ô Zé, que termômetro que você traz sobre os parlamentares para essa sabatina, hein? É que ele será aprovado, mas 2 senadores me disseram, o senador Eduardo Girão, um deles, né, de que vai ser uma sabatina pesada, a oposição vai cobrar, vai apresentar questões pertinentes, né, e existem senadores na CAI. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado é uma comissão que reúne ali empresários, senadores que lidam muito com a economia, então não é uma comissão qualquer, não, é uma comissão bastante importante que lida com o mercado. E uma coisa que eu aprendi é que a direção do Banco Central, ali os diretores e presidente, é um conjunto muito importante e acaba formando um time diante das responsabilidades. Em algum momento eles vão sair da presidência e da diretoria do Banco Central e vão enfrentar aqui fora, depois de uma quarentena, o Campos Neto, por exemplo, ele vai ter que ficar em quarentena, não pode trabalhar, vai continuar recebendo os salários, né, não pode trabalhar, mas em algum momento ele vai voltar para o mercado e volta com sua poderosa reputação. É o que há de mais importante que nós temos, é a reputação. E ele vai voltar, então eu entendo nisso. Eu, uma vez, conversando com o ministro do Supremo Tribunal Federal, e perguntei exatamente sobre indicação, qual era a força. E ele me disse que no primeiro dia, na primeira semana, que o ministro do Supremo realmente fica agradecido de quem o indicou, dos senadores que votaram na sabatina, e ele fica ali enternecido e grato. Isso na primeira semana. No primeiro mês ele entende que é irremovível, que o salário não pode ser reduzido e que ele tem mandato fixo, independente de quem gosta ou não gosta. Aí ele larga para trás essa indicação e espero que isso aconteça no Banco Central e que a reputação fale mais alto. O que você acha, Piper? Eu acho que eu tenho a impressão que nas primeiras reuniões, as primeiras decisões do Copom, elas vão estar muito alinhadas à direção atual. Uhum. Até para transmitir esse recado para o mercado. Olha, nós estamos aqui para seguir, para dar continuidade ao que foi feito antes, porque eu também estava lá. Agora, não vamos esquecer uma coisa. Muda o presidente do Banco Central e vão mudar também mais 4 diretores, né? Sim, exatamente. Então, só 2 ficam da gestão antiga. Perfeito, perfeito. Então, esse perfil vai sendo mudado. E aí eu acredito que possam sim ocorrer algumas mudanças no direcionamento. Decisões técnicas, mas com outro viés. E eu, inclusive, se estivesse aí na sabatina, eu perguntaria para ele o seguinte: presidente, o senhor vai continuar acreditando no Boletim Focus? Eita! Alangani, mas como é que funciona essa indicação também dessas pessoas que vão trocar nas cadeiras de conselheiros, hein? Porque são 9 diretores, né? Na verdade, 8 diretores mais o presidente do Banco Central. E agora, em 2025, com as novas indicações, 7 vêm de indicações do governo Lula. 2 ainda são remanescentes ali do governo Bolsonaro. Então, você tem 7 indicados por Lula. Se, né, a tese de interferência política for verdadeira, aí talvez a gente tenha redução da taxa de juros a despeito de aumento da inflação. Se ela não for verdadeira, aí continua se a inflação não aumentar, também não precisa. Se a inflação não, isso é verdade. Agora, se essa nova diretoria acatar aquilo que está prevendo o mercado, né, e nesse caso o mercado olha ainda com bastante temor às políticas fiscais do governo federal, provavelmente o presidente da República vai ter que trocar simplesmente o nome de quem ele reclama, né? Primeiro era Campos Neto, agora vai virar Gabriel Galípolo. Então, mas ele não tem como. Vai ser muito difícil, porque aprovado pelo Senado, só o Senado pode tirar. Nem mesmo que o presidente diga, sim, não gostei. Mas eu falo, reclamar vai só trocar o nome, porque se eles continuarem ouvindo o que o mercado está dizendo, provavelmente não vai agradar o governo federal. Mas é que o governo não está aceitando que o problema é dele. Esse é o problema.
todas as indicações, inclusive até das agências que estão melhorando a visão do Brasil, diz cuidado com o fiscal. Quando a gente avalia esses 3 indicadores, nominalmente, o déficit em cima de 1 trilhão está por cima da pandemia. Quando você avalia em termos relativos, você tem quase 10% do PIB como um déficit nominal também. E você tem um déficit fiscal que não vai chegar na pauta do que estava proposto. Então, só complementando o comentário do Piperno, ou a determinação do Copom é técnica ou não é técnica. Não tem um intermédio. Não dá para ser mais ou menos técnico ou mais ou menos político. Calma. Rapidinho, porque a gente precisa ir para o break. Que foi, o técnico ele não é consensual. Você pode decidir tecnicamente de acordo com uma outra forma de pensar a economia. Não, se é técnico, é técnico. É técnico, é técnico. Um economista keynesiano não é técnico? Não, sim, mas... Não é. Ele é técnico, ele é tão técnico. Eu tô com o Segré, não é. Ele é bobagem, é tudo bobagem. Ele é muito técnico. Opa! Arremate, Segré. Não, tá, mas como vai justificar que estava indo numa linha técnica até agora e agora que mudou vai mudar a tua técnica? Ou técnica era técnica antes e agora tem a mesma técnica? Com uma nova composição. Uma nova composição. Vamos ver. Cabeça que pensa vai ser diferente. legal.